Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal A Fórmula para o Sucesso e a Riqueza, onde você aprende a construir patrimônio e viver de forma inteligente. Você já percebeu como muitas pessoas, talvez até você mesmo, enfrentam dificuldades financeiras mesmo quando a renda aumenta? No Brasil, dados impressionantes mostram que uma vasta parcela da população, e até mesmo aqueles com salários consideráveis, lutam contra o endividamento. Se você se identifica com a sensação de estar sempre correndo atrás do dinheiro, preso em um ciclo de ganhar e gastar que parece não ter fim, este conteúdo é crucial. Hoje, vamos mergulhar fundo nas razões pelas quais isso acontece, explorando desde as estatísticas que revelam a realidade financeira do brasileiro até o comportamento que nos mantém reféns de dívidas e da insatisfação financeira. Prepare-se para identificar os maiores erros que muitos cometem e, mais importante, para entender como uma mudança de perspectiva e hábitos pode ser o primeiro passo para transformar sua relação com o dinheiro e construir um futuro financeiro mais seguro e tranquilo, independentemente do seu ponto de partida. E antes de mergulharmos fundo nas estatísticas e nas histórias que realmente vão transformar sua perspectiva, eu preciso te fazer um pedido que pode ser o divisor de águas na sua jornada financeira. Se você está buscando uma mudança real, se anseia por clareza e direção para suas finanças, por favor, inscreva-se agora mesmo neste canal e ative o sino de notificações completo. Este simples ato é o seu compromisso em não perder nenhuma informação crucial, nenhuma estratégia que pode ser a chave para a sua liberdade financeira. Faça isso por você, pelo seu futuro. Agora, vamos analisar os dados do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, IBPT, que indicam que aproximadamente 90% da população no Brasil ofere rendimentos inferiores a 5 salários mínimos mensais. Isso indica que a grande maioria dos brasileiros se situa entre as classes baixa e média-baixa. Caso você esteja nessa faixa de renda, percebendo um montante mensal inferior a 7 mil, este conteúdo é especialmente direcionado a você. Adicionalmente, mesmo para quem possui ganhos superiores, é de grande valia compreender estes conceitos de educação financeira. Isto porque, segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, cerca de 74,9% dos brasileiros que recebem entre 5 e 10 salários mínimos estão endividados e 23,2% dos indivíduos nessa mesma faixa de renda encontram-se em situação de inadimplência, ou seja, com débitos que não conseguem saldar e que acumulam juros sobre juros. Assim, apenas por meio desses números, percebe-se que mesmo aqueles com renda entre 7 mil e 14 mil mensais enfrentam sérias dificuldades com o endividamento. A causa fundamental para essa realidade é a carência de educação financeira, um problema que perpassa todas as classes sociais no Brasil, originada pela ausência de um ensino básico sobre finanças pessoais nas instituições de ensino, entre outros fatores. Poderia-se pensar que é preciso ser muito descuidado para ganhar entre 7 mil e 14 mil por mês e ainda assim encontrar-se endividado ou inadimplente. No entanto, é relevante frisar que essa situação é uma das mais corriqueiras quando se analisa a administração financeira do brasileiro em geral. Você provavelmente já ouviu falar sobre o ciclo vicioso financeiro, no qual a pessoa busca obter dinheiro para então receber sua renda, pagar as contas, ficar sem recursos e reiniciar o processo, procurando novamente por dinheiro, quitando débitos, ficando sem fundos e assim sucessivamente. É justamente por essa dinâmica que abordaremos o exemplo fictício de Júnior. Ele era um jovem que recebia um salário mínimo de 1.200, trabalhando em uma loja de calçados em seu bairro. Como morava sozinho, possuía muitos gastos com aluguel, alimentação e outras necessidades. Vivia com o essencial, tendo apenas uma
bicicleta como meio de transporte, realizava suas compras no mercado atacadista mais econômico próximo à sua residência e assim por diante. Contudo, mesmo dessa forma, eram raras as ocasiões em que não despendia tudo o que ganhava, frequentemente utilizando toda a sua renda e, por vezes, endividando-se com gastos maiores no cartão, sob o pensamento de que, se eu ganhar 2.000 por mês, já saio dessa situação e melhorar financeiramente. Meses depois, conversando com um amigo que trabalhava em um restaurante, surgiu a oportunidade de realizar um trabalho extra como freelancer nas noites de sexta, sábado e domingo. Assim, ele iniciou essa jornada dupla. Era exaustivo e ele perdia suas noites de fim de semana, porém, agora estava ganhando 2.400 por mês com a soma dos 2 empregos. O que antes era seu sonho, agora se tornará realidade. Estava oferindo acima de 2.000 mensais, quase o dobro do que recebia antes. Sentindo-se muito animado com esse incremento de renda. E como estava ganhando essa quantia, abandonou a bicicleta e adquiriu uma moto de boa qualidade, financiada em vários anos. Logo, viu-se novamente em dívidas, gastando tudo o que ganhava no mês e até mesmo extrapolando os limites do cartão de crédito, surgindo então o pensamento: cara, 2.400 reais é muito pouco. Se um dia eu ganhar 4.000 reais, estarei feito e com a vida melhor. Com o tempo, por ser um excelente garçom, foi convidado para trabalhar todas as noites no restaurante. Mas, conciliando 2 empregos, de dia e de noite, todos os dias, a rotina tornou-se muito pesada. Nesse momento, Júnior pediu demissão da loja de seu bairro e concentrou-se apenas no restaurante. E, como era um ótimo garçom, foi promovido a gerente, alcançando finalmente os 4.000 que tanto almejava. E você já pode imaginar, elevou seu padrão de vida. No primeiro momento, vendeu a moto e financiou um carro e também uma casa. Ou seja, aumentou seu padrão de vida, saiu do aluguel e agora possui um carro e uma casa, cujas parcelas do financiamento ainda precisavam ser pagas. E claro, continuou gastando acima do que ganhava, pois sua renda aumentou, mas seus gastos também cresceram na mesma proporção. Tanto que as dívidas sempre o acompanharam, desde quando recebia um salário mínimo até passar a ganhar 4.000 por mês. Nesse ponto, veio novamente aquele pensamento: 4.000 por mês é muito pouco, mal consigo pagar as contas do carro e da casa. Preciso começar a estudar e passar naquele concurso que paga 15.000 por mês. E só aí serei feliz de verdade e não passarei aperto com contas. Transcorridos alguns árduos anos de estudo durante o dia e trabalho à noite, Júnior finalmente estava concursado, recebendo um salário que menos de 10% da população brasileira aufere, 15.000 por mês. O restante da história você já pode prever. O dia em que descobriu que havia sido aprovado foi o mais feliz de toda a sua vida, e com razão. Afinal, passou em um concurso renomado, deixando o restaurante para trabalhar apenas 6 horas por dia e ainda ganhar mais que o triplo do que recebia antes. Nesse momento já vendeu aquele carro usado e comprou um 0 quilômetro, claro, financiado em alguns anos, mas agora estava de carro novo. Logo, casou-se, financiou uma casa maior em um bairro nobre da cidade, tendo que sustentar a casa, pagar as parcelas do carro, a mensalidade da escola dos filhos, o financiamento da nova casa e outras contas adicionais por elevar seu padrão de vida, como as viagens de fim de ano. E logo Júnior percebe, tarde demais, que seu maior problema financeiro não era apenas o fato de ganhar pouco, e sim o fato de não conseguir administrar os gastos, sempre despendendo na mesma medida em que a renda aumenta. Este foi apenas um exemplo hipotético para ilustrar bem o maior erro da maioria de nós, brasileiros. Sei que nem todos têm uma trajetória como a de Júnior, de chegar a ganhar 15.000 por mês. Porém, o que se quis demonstrar aqui é a falta de educação financeira básica.
Por isso, sempre enfatizo: nunca gaste tudo o que você ganhar. Se você começar a praticar isso, a vida financeira começa a se organizar, mesmo que vagarosamente. Se você, por exemplo, ganha um salário baixo, é melhor investir 100 por mês do que não investir nada. Muitos têm aquele pensamento: eu já ganho pouco mesmo, vou entrar em dívidas agora e mais para frente. Quando eu ganhar mais, eu invisto. E a história de Júnior é a prova de que sempre viver gastando na mesma medida da renda não é uma boa estratégia, financeiramente falando. Compreendo que todos nós queremos ter um carro, uma casa melhor, viajar todo ano. Sim, eu também quero tudo isso. Não estou afirmando que é errado Júnior querer aumentar o padrão de vida. O que é equivocado é aumentar o padrão de despesas, de forma contínua e proporcional à renda, sem um planejamento adequado. Elevar o padrão de vida na mesma proporção em que os rendimentos crescem. E veja bem, não me interprete mal. Considero positivo e muito interessante o anseio por auferir mais, procurar fontes de renda alternativas e ampliar os ganhos. Essa é a mensagem central que frequentemente transmito no canal e que eu mesmo coloco em prática. Contudo, não podemos negligenciar o erro mais comum entre a maioria dos brasileiros, que é viver acima das suas capacidades financeiras, despendendo mais do que se recebe, acumulando dívidas com cartões, financiamentos e outras obrigações. É necessário aprender a encontrar satisfação com os recursos atuais, sempre com a mentalidade de progredir, sim, de elevar a renda. No entanto, o padrão de vida só deve ser ajustado para cima à medida que seus investimentos se expandem. Por exemplo, se seus ganhos são de 2.000 mensais e você passa a investir 200 por mês, com despesas mensais de 1.800, ao ter um aumento para 3.000, você não passaria a gastar a totalidade desse novo valor. Poderia, por exemplo, elevar suas despesas de 1.800 para 2.300 e, dessa forma, direcionar 700 para investimentos mensalmente. É claro que este foi apenas um exemplo, mas, dessa maneira, quando sua renda aumenta, seu padrão de vida também se eleva, de 1.800 para 2.300 no caso, e, consequentemente, a quantia investida mensalmente também cresce, de 200 para 700. Percebe a lógica de ampliar a renda, melhorar o padrão de vida, mas também incrementar os investimentos? O que desejo que você compreenda é que estar em uma situação financeira desfavorável hoje não é vergonhoso. Vergonhoso é ser pobre e manter um estilo de vida de rico. Portanto, reconheça sua situação atual, porque simular posses para que outros não pensem que você está sem recursos é justamente o que o levará a ter ainda menos dinheiro. Eu mesmo possuo uma motocicleta de 125 cilindradas no momento. Não vou adquirir um automóvel porque agora não é minha prioridade. Minha prioridade no momento é aumentar o volume de investimentos para futuramente comprar um carro à vista e ainda ter recursos investidos remanescentes, reservando capital especificamente para a aquisição do veículo, além de manter outros investimentos de longo prazo. Essa é a ideia que sempre defendo. Possuir um iPhone ou roupas de grife não o torna menos pobre. O que o tornará menos pobre é trabalhar, gerar fontes de renda e investir, aumentando seu patrimônio em investimentos. Outra frase que já ouvi de Raul Sena é: tudo no mundo é feito para arrancar seu dinheiro. E embora pareça uma afirmação um tanto extremista, você entenderá o que ele quis dizer, e eu concordo plenamente. Trata-se da ideia de filtrarmos tudo o que vemos, sempre refletindo antes. Por exemplo, será que adquirir este tênis que o vendedor está me oferecendo é realmente vantajoso para mim? Ou ele está apenas interessado na comissão maior? Entende o que quero expor? Não estou dizendo para não comprar tênis ou que todo vendedor e gerente de banco é desonesto. Estou afirmando que precisamos discernir o que é melhor para nós ao consumir qualquer produto ou serviço.
para não sermos persuadidos por qualquer um que prometa o melhor para você. Mantenha-se sempre cético em relação a tudo que parece excessivamente vantajoso. Por exemplo, aquelas promoções do tipo, compre agora e só pague daqui a 90 dias. Essa, para mim, é a pior. Muitas pessoas da minha família caem nisso frequentemente, acreditando que a loja está sendo generosa ao permitir o pagamento somente após 90 dias. Mas, na verdade, cobrará juros embutidos, fazendo a pessoa gastar ainda mais e criar um vínculo com a loja para consumir mais no futuro. Portanto, saiba distinguir o que é benéfico para você e o que é benéfico apenas para quem está ofertando um produto ou serviço. Você consegue sentir o peso dessas armadilhas financeiras que nos cercam, prontas para minar nossos sonhos? Se este conteúdo está tocando em um ponto sensível, se você sente em seu coração que precisa de mais orientação como esta para se blindar e finalmente prosperar, eu te peço com toda sinceridade, pare um segundo e verifique se você já está inscrito e com o sino totalmente ativado. Cada vídeo que preparamos aqui é um passo vital na sua caminhada rumo à independência. Não se deixe ficar para trás nesta jornada de transformação. É essencial que você esteja conosco. Outro ponto ao qual devemos atentar bastante é sobre aquela célebre frase: muitas pessoas gastam dinheiro que não têm para comprar coisas de que não precisam e impressionar pessoas de quem não gostam. E é a mais pura realidade. Ou você vive para simular riqueza, cheio de dívidas e continua pobre, ou começa a mudar, aceitando sua condição e investindo, aumentando seu patrimônio por meio do trabalho e do aumento do valor investido mensalmente. Muitas vezes, a pessoa que critica seu padrão de vida possui menos que você na conta bancária e está financeiramente comprometida. Eu mesmo já fui alvo de zombaria por alguns conhecidos por causa da minha motocicleta, mas todos eles ou estão endividados ou dependem dos pais para tudo. E é sempre assim. É como Dave Ramsey diz em seu livro A Transformação Total do Seu Dinheiro. Você deve tomar a decisão entre ter uma boa aparência versus ser bom. Ter uma boa aparência é quando seus amigos sem recursos ficam impressionados com o carro que você dirige. Ser bom é ter mais dinheiro que todos eles. Sim, parece um tanto egoísta e soa mal essa frase, mas faz todo o sentido. Principalmente quando estamos nessa fase de construção de patrimônio, investindo mensalmente. Porque o mais comum é a pessoa ganhar mais e já aumentar o padrão de vida, como no exemplo de Júnior. Então, quando alguém vive abaixo da sua renda, é alvo de zombaria ou comentários negativos pelas costas. Até porque o normal para a maioria das pessoas é financiar um carro em 5 anos, parcelar as faturas do cartão de crédito, pagar apenas o mínimo da fatura, fazer empréstimos quando está sem dinheiro e assim por diante. Portanto, não resuma sua felicidade a gastos. Claro que todos nós temos sonhos materiais de ter o carro dos sonhos, fazer a viagem dos sonhos e tudo mais. Mas a ideia aqui é você não deixar o dinheiro engoli-lo com aquela ânsia de sempre querer gastar mais para ter um padrão de vida maior. E uma coisa eu lhe digo, isso nunca terá fim. A partir do momento que a pessoa entra para esse jogo de status, é sempre um querendo ser maior que o outro, sempre um querendo ter um padrão de vida maior, um carro melhor e tudo mais. Então, quando você ganha mais, não é a hora de aumentar os gastos, não é a hora de aumentar o padrão de vida, senão estará sempre nessa corrida dos ratos. Não importa quanto receba, suba o padrão de vida gradativamente, quando o seu montante investido crescer, não quando sua renda aumentar. E outra coisa que quero deixar bem claro aqui, sendo honesto e sincero com vocês. Apenas o investimento não vai deixar ninguém rico. Somente investir 100 por mês não deixa ninguém rico.
É claro que criar o hábito de investir e controlar o dinheiro é fundamental para viver bem com as próprias finanças. Por isso digo que, mesmo se você ganha pouco, é bom sim investir, mesmo que seja pouco, para criar esse hábito, para que quando você ganhar mais, consiga investir mais mensalmente. Para você ter uma ideia, se você investir R$1.000 e deixar parado por um ano em um CDB, que rende 100% do CDI, no final desse um ano você terá algo em torno de R$100 de rendimento. Veja que são 100 em um ano, em 365 dias. Ora, 100 você consegue fazer em um dia. Como um trabalho extra em um estabelecimento gastronômico, por exemplo. Compreende a minha colocação? Investir não é um passe de mágica e não enriquece ninguém que dispõe de capital reduzido. Entretanto, se você possuir 100.000 aplicados e os mantiver gerando renda por um ano, obterá um ganho de 10.000 nesse intervalo. Dessa forma, ao elevar seus rendimentos e realizar aportes mensais de forma disciplinada, seu capital investido progressivamente se expandirá. Chegamos ao final desta análise detalhada sobre os desafios e as armadilhas da gestão financeira pessoal. A trajetória de Júnior, embora fictícia, é um espelho da realidade de inúmeros brasileiros que, mesmo vendo seus ganhos aumentarem, não alcançam a verdadeira estabilidade ou liberdade financeira. A mensagem central que buscamos cravar em sua mente é que a prosperidade não depende apenas de quanto se ganha, mas fundamentalmente de como se administra, se gasta e, de forma crucial, se investe cada real conquistado. Desviar-se da armadilha de inflar o padrão de vida a cada aumento de renda. Cultivar com disciplina o hábito de poupar e investir, mesmo que seja com pouco no início, e tomar decisões de consumo com plena consciência, são os pilares inabaláveis para construir um patrimônio sólido e concretizar seus maiores objetivos. Lembre-se disto, a verdadeira riqueza não é sobre ostentar para os outros, mas sobre construir segurança e ter opções para si mesmo. A jornada rumo a uma vida financeira equilibrada e poderosa começa com o conhecimento que você adquiriu aqui e a sua firme decisão de aplicar esses princípios no seu dia a dia, construindo passo a passo um futuro onde o dinheiro finalmente trabalha para você e não o contrário. E essa construção de um futuro onde o dinheiro trabalha para você começar agora, com uma decisão sua. Se cada palavra, cada exemplo que compartilhamos fervorosamente hoje acendeu em seu coração aquela chama de esperança, aquela urgência inadiável de tomar as rédeas da sua vida financeira e não ser mais refém das circunstâncias, então este é o seu momento decisivo, o seu ponto de virada. Não espere mais um segundo. Clique agora em inscrever-se e ative o sino com todas as notificações. Esta não é apenas uma inscrição, é a sua linha direta e imediata com o conhecimento que transforma, que liberta, que constrói o futuro que você não só sonha, mas merece. Junte-se à nossa comunidade de visionários, pessoas que, assim como você, estão determinadas a reescrever suas histórias financeiras para sempre. E até o próximo vídeo.